Um efeito desse cenário para a sociedade brasileira. Então, um efeito, uma consequência desse cenário. Lembra daquela ideia de causa e consequência? Nem todas as questões dá para usar esse artifício. Mas aqui, claramente, ele quer uma consequência para a sociedade brasileira. Então, qual é a consequência de algo que está sendo dito no texto para a sociedade brasileira? Constatou-se, muito bem, uma ínfima inserção da indústria brasileira, indústria brasileira, nas novas tecnologias, ancoradas, muito bem aqui, na microeletrônica, capaz de acarretar a elevação da produtividade nacional de forma sustentada. Os motores do crescimento nacional há décadas são os grupos relacionados a commodities agroindustriais. Olha, o que é isso? Commodity, essa palavra, galera, ela identifica matérias-primas, produtos primários, produtos de baixo valor agregado, ok? Agroindustriais é porque vem do agro e são utilizados pela indústria. E a indústria é representativa do antigo padrão fordista, que é aquela ideia de produção em série, tá? Esta última também limitada pela baixa potencialidade futura de desencadear inovações tecnológicas capazes de proporcionar elevação sustentada da produtividade. Ou seja, resumindo o texto está dizendo que a indústria brasileira vem passando por um processo de mudança, certo? E dito isso, galera, qual que é a lógica que nós temos aqui no enunciado? Um efeito desse cenário para a sociedade brasileira. Então, a indústria brasileira passa por um processo de mudança. Um efeito desse é, letra A, vamos lá. Barateamento da cesta básica. Galera, vamos pensar, tá? Se a indústria está passando a utilizar mais tecnologia, ela vai produzir mais. Mas não necessariamente isso significa uma redução de produtos da cesta básica, ok? Então, a gente está falando aqui de um processo que é um processo mais amplo, porque quando ele fala que uma indústria que está ancorada mais na microeletrônica, ele falou isso aqui no texto, olha lá, microeletrônica, é uma indústria de tecnologia, tá? Então, é uma indústria, galera, que não necessariamente vai afetar a produção de alimentos ou vai afetar o custo dos alimentos, tá? Não necessariamente, beleza? Então, incorreta. Retorno à estatização econômica. Olha, em algum momento o texto falou que as indústrias privadas estão sendo reestatizadas? Não. Ampliação do poder de consumo. Galera, para a sociedade brasileira, a gente vai ter uma ampliação do poder de consumo? O que vocês acham, gente? E aí? Será que é isso mesmo que vai acontecer com a indústria, com a transformação da indústria para a sociedade brasileira? Galera, se a gente pensar a mecanização ou a automação industrial, que é a robotização, que é a utilização de tecnologias na indústria, ela tem um ponto muito negativo, que é um aumento do desemprego. Vai aumentar o desemprego. Que tipo de desemprego se eleva, galera, com essas mudanças? O desemprego estrutural, que é aquele desemprego gerado por inovações tecnológicas. É aquele desemprego gerado pela substituição do homem por tecnologias, tá? Então, você não vai aumentar o poder de consumo da população. Por quê? Porque o desemprego vai aumentar, né? Então, assim, tem esse problema. Claro que tem como reverter essa situação, que seria investindo mais na qualificação da mão de obra, porque isso gera salários mais elevados. Mas, ao mesmo tempo, essa mudança para a sociedade brasileira tem esse impacto negativo. Subordinação aos fluxos globais. A indústria brasileira, ela está subordinada aos fluxos globais? Sim, galera. Tá? Bingo. Por que a indústria brasileira está subordinada aos fluxos globais? Por quê? A globalização ou o consumo global de mercadorias é que vai ditar aquilo que vai ser produzido no Brasil. E o Brasil, ele tem uma condição de subordinado na produção industrial global. Exatamente por qual razão? Exatamente porque na Divisão Internacional do Trabalho, que é a especialização produtiva em que o Brasil se enquadra, o Brasil é um país menos industrializado e que acaba tendo uma produção total menor do que os demais países do mundo. Então ele se subordina àquilo que está acontecendo fora do Brasil. A indústria fora do Brasil está buscando cada vez menores custos de produção, ok? Qual que é a vantagem de você mecanizar? A mecanização, ela gera algumas vantagens, como um ganho de produtividade muito grande, você produz mais em menos tempo, e com o tempo, em longo prazo, você consegue reduzir o custo de produção, tá bom?
Então o Brasil se subordina a essa lógica global. Isso está acontecendo no mundo. Essa ideia de subordinação é seguindo aquilo que está no planeta ou que está acontecendo no planeta, tá? Incentiva a política de modernização. A sociedade brasileira, um reflexo, é um incentivo à modernização, tá? Não, a gente não está falando que a sociedade está estimulando a modernização. Então, também, galera, incorreta. E ficamos na alternativa D. Muito bem, muito bem, muito bem.